dia, Pai do Senhor Jesus, boa noite, pastora Kate, Carolina, sejam muito bem-vindas, irmão Caldeir, Luana já chegou, irmã Esméria, que maravilha. Eu tô tentando aqui só compartilhar com alguns irmãos, porque tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade em acessar as lives, né? Então eu tô tentando ver para poder compartilhar com esses irmãos que estão encontrando dificuldade. Eu não sei como é que está para vocês, gostaria de um retorno, se possível, se vocês estão com uma imagem boa, se o áudio está bom. Hoje é uma noite muito linda, porque hoje a minha convidada ela é muito especial, uma convidada muito especial. Desde o momento que o Senhor colocou no meu coração para criar, né, dar início ao Papo Solidário, o Senhor tem colocado no meu coração algumas pessoas para estar compartilhando não só a parte espiritual, mas a parte emocional e dentro da profissão, dentro da graduação dos meus convidados, né? Deus tem me dado essa visão para a gente unir a ciência e a teologia, até porque a ciência ela foi criada pelo Senhor, né? Nós tivemos aqui a doutora Lívia Guedes, nós tivemos aqui a Luciane Mendes, tem sido dias abençoador, porque o único propósito é esse, né? Os dias já estão difíceis, né? A situação que nós estamos vivendo já é difícil. E se a gente não nos disponibilizar em fazer o bem, o que será de nós, né? Eu quero já abrir aqui um parênteses sobre algumas coisas que eu tenho visto, né? A respeito do menininho, né? Que caiu do 9º andar. E também com o que eu tenho visto a nível de crítica nas redes sociais com o falecimento da nossa querida pastora Fabiana Anastácio. É muito desumano e a gente vê que nem mesmo esse tempo de pandemia tem, de uma certa forma, flexibilizado as pessoas para voltar para aquilo que Deus está nos chamando à responsabilidade, que é o amor para com o próximo, que é exercer a empatia, que é poder fazer aquilo que Cristo nos chamou. E nós vemos que cada dia que mais que passa, parece que o preconceito, parece que a falta de amor, a falta de empatia tem sobrepondo ainda todas essas questões. Como se já não bastassem, né? O vírus, o isolamento, a quarentena, nós precisamos lidar com a falta de amor do próximo. E isso é muito triste. Se é triste para mim, que sou ser humana, que sinto na alma essa dor, vamos imaginar como é que fica o coração do nosso mestre mediante a tudo isso, né? Então eu tenho voltado essa questão, frisado muito a questão do trabalho, a questão do trabalho, do amor, de exercer o amor, de exercer a empatia, porque em muitos escritos que eu venho lendo, eu venho percebendo que o amor ele salva, o amor ele cura, o amor ele transforma. E se a gente está com esse déficit de amor, nós vamos ter uma sociedade cada vez mais destruída. E aí nós pegamos uma outra parte de uma sociedade que fala assim, mas Natália, mas eu sozinha fazendo, né? Como diz que uma andorinha só não faz verão, né? Existe um dito popular muito antigo, mas eu vim aqui te dizer, se todo mundo fizesse um pouquinho, né? Nós não estamos aqui como salvadora do mundo, nós não vamos conseguir consertar o mundo, até porque tudo está no controle do Senhor. É Ele que estabeleceu, é Ele que determina todas as coisas. Mas se eu puder fazer um pouquinho para fazer com que o seu dia seja um pouco mais feliz, eu vou entender que a minha missão que foi dada pelo meu Mestre Jesus é uma missão cumprida. Que nós possamos exercer cada dia mais o amor, cada dia mais a empatia, cada dia mais a solidariedade. É você compartilhar, é você dividir tudo aquilo que Deus colocou para você fazer. Porque a minha ferramenta é uma, a sua ferramenta é outra, e assim nós nos unimos em busca e em prol de um único propósito, que são as vidas e que são o reino de Deus. Feliz daquele que entendeu
que o amor, é o amor. Coríntios vai dizer sobre isso, que o amor supera todas as coisas, é o amor. Que nós possamos orar, igreja, que nós possamos orar, meus amigos, pedindo amor, para que Deus nos enche cada vez mais, nós possamos exercer, porque não basta falar do amor, não basta a gente discursar uma teoria muito bonita acerca do amor se eu não pratico o amor, né? Nós precisamos colocar em prática o amor. E eu tenho certeza que se você se colocar na brecha, se disponibilizar em exercitar o amor, a empatia, a solidariedade, com certeza, eu falo por experiência própria, a cada dia que passa, a gente sabe que nós não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito, não existe, até brinco, não existe nenhum querubim terráqueo, nenhum serafim terráqueo, mas nós somos seres humanos, com defeitos e com falhas. Mas todas as vezes que eu olho para mim, me olho no espelho e vejo que preciso mudar algo para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e através da minha vida, nós já entendemos o propósito do Senhor. Eu tenho visto que nós precisamos urgentemente voltar ao primeiro amor, voltar às raízes do verdadeiro evangelho genuíno, porque quando eu digo isso, gente, eu tô falando pra gente que é do meio cristão, porque às vezes a gente pensa que é o ímpio, né? Às vezes o ímpio tá fazendo até mais do que a gente. A própria Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes, que nós possamos despertar, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Toda vez que você se disponibiliza em fazer em prol do outro, o Senhor, Ele abençoa a tua casa, o Senhor, Ele abençoa a tua vida, o Senhor, Ele abençoa a tua família, e Ele te guarda, Ele te livra, sim, do dia mal. Que nós possamos ficar com essa reflexão logo de início. Eu já vou aqui chamar a minha convidada especial. Hoje nós vamos falar com a fisioterapeuta Luana Anacleto, ela que mora em Minas Gerais, né? Ela, eu vou falar um pouquinho dela, né? Daqui a pouco ela vai entrar, vou só enviar aqui o convite para ela. Ela que é minha amiga particular e uma mulher de Deus. Luana, eu vou pedir para que você saia de novo, que não apareceu a câmera para mim, amiga. Sai do vídeo e entra novamente, que eu vou te enviar a solicitação para você entrar aqui comigo. Luana é uma amiga querida, né? Luana, eu conheci Luana na minha adolescência, né? Luana já foi membro, né, da igreja que eu congrego hoje, na DNH do Novo Horizonte, Nilópolis, Otaciano, pastores Luiz Henrique, Luiz Carlos. Luana já foi ovelha, né, desta igreja querida, e hoje ela mora em Minas Gerais. É uma serva do Senhor, que além de fisioterapeuta, é historiadora, uma mulher cheia da graça do Senhor, e é um presente de Deus na minha vida. Luana, além de ser amiga, para quem não conhece, Luana é minha madrinha de casamento, eu sou madrinha de casamento dela. Ela, de fato, é um presente de Deus na minha vida, e eu quero muito poder compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela e que também colocou em meu coração. Enquanto ela vai entrando, seja bem-vinda, Elza, Dona Nilce Bueno. Claudei colocou aqui, ó, se eu posso fazer e não faço, estou pecando. Exatamente. E às vezes, Claudei, as pessoas insistem em pedir algo para Deus, né? Porque a gente é mestre em pedir, né? O ser humano adora pedir, né? Mas fazer parece uma negação. E às vezes nós não entendemos porque nós não estamos recebendo. Porque na verdade nós não estamos fazendo para Deus como deveria, né? Pai do Senhor, irmã Conceição, irmã Esméria. Olá, minha querida Néia Senhora, seja muito bem-vinda. Weide, Maria da Conceição, meu tio Francisco, pastor Luiz Henrique, seja bem-vindo, meu pastor aí. Para quem não conhece, tá, irmãos? Pastor Luiz Henrique é o meu pastor. Meu pai, Luiz Alexandre, Roberta Souza, um beijo, minha flor, seja muito bem-vinda. Irmã Isabel de Jesus. Enquanto a Luana entra, eu vou enviar o convite para ela. Luana, você precisa sair do vídeo, fecha tudo, depois você entra que eu já vou te enviar o convite. Tá bom?
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aleluia. Tânia. Cadê a Luana? Minha, que é normal, né? Visto que o ao vivo é assim mesmo. Ela tá tendo dificuldade para entrar. Então eu vou aguardar ela sair de novo para que ela possa entrar, porque além da gente bater esse papo sobre o tema, quando a sobrecarga é interna, o corpo grita, né? Quando a sobrecarga é interna, ela vai trazer também deixa eu ver aqui que ela tá, ver se ela já entrou. Gente, eu vou pedir para que vocês estejam em espírito de oração, porque a gente sabe quando tem uma coisa muito boa para acontecer, a gente sabe que no mundo espiritual há muitos impedimentos. Mas há poder no sangue de Jesus, porque eu creio que essa live, ela vai ser bênção para a minha vida, ela vai ser bênção para a sua vida. E eu peço que vocês estejam em oração para que nós conseguimos, né, possamos conseguir colocar aqui a Luana, né, nossa convidada especial. Deixa eu ver se ela conseguiu. Vamos lá, em nome de Jesus. O tema é um tema muito importante, né? Ela que é fisioterapeuta, ela vai dar dicas pra gente melhorar nossa respiração. Ela vai dar dicas de postura. Ela vai dar algumas dicas de como melhorar e a fim de que nós possamos também ter uma qualidade de vida não só psicológica, né? Mas espiritual e física, porque muitas das vezes o nosso corpo ele é acometido por algumas dores, por algumas enfermidades que muitas das vezes elas não têm um fundo patológico, ela tem um fundo emocional e por que não dizer espiritual, tá? A gente no decorrer da nossa conversa, nosso bate-papo, a gente vai ver algumas pessoas, eu aqui separei, deixa eu ver, ela entrou, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai ver na palavra do Senhor várias pessoas que Jesus curou, né? Das mais diversas enfermidades. E nós vamos destacar, eu pelo menos separei, enquanto a Luana não entra, tá com essa dificuldade aqui agora, eu vou estar discorrendo para vocês pra gente poder ganhar tempo, tá? Existem algumas pessoas que Jesus curou que a sua enfermidade era do físico, embora estivesse aí o espiritual por detrás, estivesse a questão emocional por detrás. Então, hoje eu trouxe uma reflexão que tá lá em Lucas. Vamos pra gente poder ganhar tempo até ela entrar. Lucas no capítulo 13, tá? Lucas 13, versículo 10, 11 e 12. Que vai dizer assim, o texto epígrafo diz assim, ó. A cura da mulher paralítica. Perceba que nós vamos falar agora sobre uma mulher que ela tinha uma enfermidade no seu corpo físico. E vai dizer assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Preste bem atenção. 18 anos ela tinha essa enfermidade e ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Sabe o que me chama a atenção aqui nessa passagem? É que essa mulher, ela está com uma enfermidade há 18 anos no seu físico. Eu não vou poder falar um pouco da anatomia enquanto a Luana não entrar, porque ela está tendo alguma dificuldade com o vídeo, né? Não aparece aqui para eu convidar ela. O vídeo dela não aparece.
Então, enquanto ela se prepara, ela vai falar um pouco depois sobre isso. Essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela andava encurvada há 18 anos. Você sabe o que é estar numa posição de deformidade corpórea, em sua deformidade física por 18 anos? Aquela mulher, sem sombra de dúvidas, ela sentia dores, ela sentia incômodos. E o pior disso tudo é que essa questão física dela vai mexer com a sua parte emocional, vai mexer com certeza com a sua parte psicológica. E o que está por trás dessa enfermidade, a Bíblia vai dizer que havia um espírito opressor. Quando a Bíblia fala do espírito opressor, a palavra está dizendo que essa mulher ela estava sobre as forças do adversário, ela era oprimida no espírito. Então, o que acontecia com esse corpo é que ela acabava somatizando em uma deformidade a qual já fazia 18 anos. Meus amigos, 18 anos encurvada, né? A Bíblia não vai dizer qual era o tipo da doença, mas nós vamos ver que existe uma doença chamada escoliose. E se não me falha a memória, acho que a sinose, me parece que a sinose também, são deformidades da parte da estrutura do esqueleto, né, do corpo humano. Porque na verdade a coluna, né, a gente fala muito isso nos nossos dias, porque fulano é coluna, porque você é coluna na sua casa. Na verdade a coluna, ela é a estrutura que sustenta tudo, né? Por isso que nós vemos quando alguém sofre um acidente e acomete a coluna, acomete a cervical e ele fica paralítico, ele não consegue ficar de pé. Ele não consegue ter uma postura ereta, né? Ele tem dificuldade de manter a posição reta, que é essa posição. Então a coluna, ela é uma estrutura que sustenta todos os membros e todos os órgãos do nosso corpo. E essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela estava 18 anos com essa deformidade. Gente, isso é muito sério, porque muitas das vezes nós não nos damos conta que antes da dor gritar no nosso corpo, existe algo dentro de nós que precisa ser avaliado. Quando nós escolhemos o tema, que o tema é a sobrecarga interna, não sei se você já passou por isso, mas na clínica eu vejo muito essa queixa. Natália, eu hoje acordei, parece que tem... É assim que eles falam, né? Parece que tem um boi aqui em cima, né? Parece que tem um peso aqui nos meus ombros. E às vezes os ombros da gente ficam enrijecidos. Aparecem até uns nódulos, né? Dos músculos embolados, que causa dor. E às vezes a pessoa fala assim: Natália, eu não sei por que eu tô assim, eu acordei assim. E na verdade o que acontece, o que antecede essa contratura involuntária muscular, muitas das vezes tem a ver com aquilo que está pesado dentro de nós. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque às vezes nós estamos tão sobrecarregados internamente falando, que nós não damos conta de que todo esse peso, toda essa carga, ela vai acabar, de uma certa forma, aflorando no corpo físico, que é onde o nosso corpo grita. O sintoma do nosso corpo, quando a gente sente uma dor no corpo, na verdade é como se tocasse uma sirene de alarme, dizendo: olha, tem alguma coisa de errado que não está acontecendo dentro da normalidade. Nós precisamos avaliar. E eu espero um dia, quem sabe em breve, poder trazer para você algumas doenças, né, à luz da psicanálise, da psicologia, da psicossomática, para vocês entenderem que nem toda doença, nem toda enfermidade construída na patologia é de fato uma doença orgânica patológica. Ela pode ter um fundo emocional. Existem pessoas que fazem diabetes tipo 2, principalmente de fundo emocional. Tem gente que faz hipertireoidismo, hipotireoidismo construída no fundo emocional. Tem gente que vai ser hipertenso, né? Vai ter uma hipertensão arterial, talvez aí pro resto da vida, com base nas emoções e nos sentimentos. E a gente não se dá conta disso, que 60%, cientificamente falando, já foi comprovado que 60% da cura, da nossa cura, do físico, está na mente. Olha só,
40% você joga aí para as medicações, para as terapias medicamentosas, né? Você joga aí para as consultas médicas, mas 60% está aqui. Então, muitas das vezes, nós estamos encurvados, nós estamos sobrecarregados, na verdade, com aquilo que nós estamos carregando de forma errada. Eu vejo muita gente falar assim, Natália, eu carrego a minha casa nas costas. Ah, porque eu carrego a minha família nas costas. Ah, porque eu não aguento, eu carrego a minha empresa nas costas. Quem nunca ouviu algo desse tipo, né? Parece que eu tô carregando alguém. E na verdade é bem verdade que isso acontece muito com a gente. Por exemplo, às vezes a gente que é mãe, dona de casa, né, trabalha fora, tem os nossos afazeres, tem hora do dia que parece que realmente nós estamos... Ah, ela entrou aqui, gente. Eu vou ter que parar aqui para minha convidada, vou adicionar ela aqui, graças a Deus. A Luana chegou. Vamos aqui. Ela vai aceitar, mandei o convite. E a gente volta depois para falar sobre a mulher encurvada, tá bom? Vamos esperar ela entrar aí. Vamos lá, em nome de Jesus. Eu tenho certeza de que Deus, Ele há de falar com as nossas vidas. Seja bem-vinda, Silvia, Regina, Isabela. Seja muito bem-vinda. Liamara, Rosemary, minha mãe Cidinha, pastora Mariane, Bruna Pacheco, seja muito bem-vinda. Eu estou esperando a Luana agora aceitar o convite para ela poder entrar aqui. Já enviei o convite. Então, vamos continuando enquanto ela aceita aqui o convite, né? Voltando para a mulher encurvada, a Bíblia vai dizer que essa mulher encurvada, ela sofria de uma enfermidade do seu físico. Nenhuma resposta. Voltou de novo. Deixa eu ver. Vamos ver. Meu Deus. Voltando à mulher encurvada, então, vamos lá. Vamos ganhar tempo. A Bíblia vai dizer que ela tinha essa enfermidade, que ela vai chegar até Jesus, até porque é interessante, o que me chamou a atenção é que essa mulher, ela tinha o costume de ir ao templo. Olha só, ela ia ao templo, ela tinha uma rotina de ouvir as ministrações, ela era ofertante, ela louvava, mas nada acontecia. E isso muito me chamou a atenção. Imagina vocês, meus irmãos, essa mulher, ela não sofria da dor do seu físico, do desconforto do seu físico, mas tudo indica que essa mulher, de uma certa forma, ela era excluída da sociedade. Ela era excluída. Ela era, talvez, vista como alguém incomum na sociedade, né? Às vezes a gente olha para alguém que é um pouquinho diferente da gente, né? A gente meio que se assusta e às vezes não dá para você disfarçar. E quem sabe essa mulher, ao passar, ela chamava a atenção pela sua encurvatura. Ela era bem curvada, né? A Bíblia não diz se era para frente, se era para o lado, mas essa encurvatura chamava a atenção. Mas essa mulher, ela não desistia, embora ela sabia que a sua limitação era física. Só que Jesus, ele vê além do que os nossos olhos podem ver. Glória a Deus. O Senhor, ele vê além daquilo que os nossos olhos podem ver. E Jesus, ele vai enxergar aquela mulher, porque a Bíblia vai dizer que antigamente os homens, eles não tinham contato com as mulheres, era dividido no templo essa questão de estar com Jesus, né? Principalmente nos templos. Então, Jesus vai avistar essa mulher lá no fundo, vamos conjecturar aqui, os homens mais na frente, as mulheres numa repartição mais para trás. Jesus viu esta mulher. Jesus chamou esta mulher. E uma das coisas que eu anotei aqui, que eu achei interessante, é que, cientificamente comprovado, existem alguns estudos sobre isso, que algumas doenças do nosso corpo, elas são de origem, sim, espirituais e psicológica. Não dá para separar o corpo da mente. Não tem como separar a mente do corpo. Está tudo interligado.
Nós somos compostos por esses três lindos e maravilhosos componentes daquilo que Deus nos fez, que é espírito, alma e corpo. Está tudo ligado. E é exatamente aqui que nós precisamos ter um equilíbrio para que todas as coisas possam fluir de forma agradável e harmoniosa. Eu anotei aqui que essa mulher, além de ela sofrer uma opressão maligna, ela também estava sobrecarregada na sua estrutura física com as angústias e com as opressões de sua alma. Gente, 18 anos sofrendo, 18 anos encurvada. Como era a vida dessa mulher? O que essa mulher pensou ao longo desses 18 anos, tentando buscar um recurso, tentando buscar uma cura, e ela não conseguia. Uma das coisas que eu achei interessante, que eu também anotei, é que, como ela era ouvinte da palavra, ela era uma mulher bem assídua, uma mulher que ofertava, uma mulher que buscava, ela estava acometida desse mal. E uma das coisas que eu preciso falar para você é que nem tudo o que acontece com você, nem só na sua parte emocional e na sua parte física, pode ter origem maligna. Nós precisamos separar e diferenciar o que é da carne, o que é do espírito e o que é da alma. Às vezes a gente acaba confundindo as coisas, né? Às vezes a gente pensa que, nossa, eu tô com essa angústia, eu tô com esse peso dentro de mim, eu tô com essa carga emocional dentro de mim, eu acho que é o diabo, né? E às vezes não. Às vezes você está triste, às vezes você está magoada, às vezes você está ressentida, às vezes você foi ferida e às vezes nós estamos colocando na culpa de alguém que nesse momento não tem nada a ver com isso. Então nós precisamos estar atento para saber diferenciar o que é da carne, o que é da alma e o que é do espírito. Porque essa mulher, eu estudando essa passagem, eu pude ver que essa mulher ela poderia estar sofrendo de algumas questões que fazia com que ela não tivesse a sua rotina de volta. A Bíblia não menciona a idade dessa mulher, a Bíblia não menciona como era essa deformidade desta mulher, que por sinal é uma mulher anônima, né? A Bíblia não menciona. Irmã Isméria, só um minuto, gente. Irmã Isméria, você está com a Luana? Porque aí, de repente, daria para entrar, porque a irmã Isméria apareceu aqui para mim, que é a mãe da Luana, apareceu para mim como se ela tivesse câmera. Gente, misericórdia, hein? Vamos lá. E essa mulher, ela talvez estivesse com uma sobrecarga muito grande interna. Porque em alguns momentos a gente vai ver Jesus repreendendo a enfermidade. Em alguns momentos a gente vai ver Jesus manuseando algo, colocando a mão, impondo as mãos, no sentido de dizer para a enfermidade se retirar. Mas em alguns momentos Jesus não faz isso. E o que me chamou a atenção é exatamente o que Jesus fez. Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da sua enfermidade. Interessante que primeiro Jesus dá uma ordem. Você está livre da sua enfermidade. Para depois, então, Jesus colocar a mão sobre aquela mulher. O que faz eu entender que havia algo muito maior do que um campo físico, do que uma enfermidade patológica. Existia algo espiritual e, por que não dizer, algo emocional. Estudando essa passagem, eu pude ver que essa mulher ela poderia estar sofrendo de falta de perdão, ou quem sabe, perdoar alguém. Essa mulher poderia estar com ressentimentos, com a sua alma ferida por algo que foi falado, por alguma situação que ela passou, ok? E essa mulher, ela parece que ela também carregava raízes de amargura. Interessante que se a gente for estudar anatomia, eu queria muito que ela falasse sobre isso,
anatomia do corpo, se a gente for ver o corpo humano, se a gente for ver a coluna, nós vamos observar raízes nervosas que nos envolvem nessa estrutura. Eu, quando fiz anatomia em psicologia, eu precisei para uma sala, para uma sala de estudo, para manusear até mesmo com cadáver, né? Foi algo assim muito novo e assustador ao mesmo tempo, porque eu nunca havia passado por aquilo e não sabia que no curso de psicologia eu teria que mexer com o cadáver, né? Manusear o corpo humano ali, é claro que no formol, né? E ali eu pude ver a estrutura daquele cadáver, né? Aonde cada nervo ele é responsável por um estímulo. Deus é maravilhoso. Sistema simpático e parasimpático, né? São terminações nervosas que envolvem a coluna vertebral, que estão ali interligadas, né? Que elas mandam aqueles estímulos e respostas que nós chamamos na psicologia, né? E muito interessante porque é um detalhe ligado ao outro. E quando eu comecei a estudar e eu vi que fala sobre a questão das raízes da amargura, gente, isso é muito sério, porque quantas pessoas hoje estão adoecidas de fato no seu corpo físico porque estão com raízes de amargura, porque estão ressentidas, porque estão entristecidas, porque em algum momento ouviu uma palavra e elas, ao invés de filtrar, elas fizeram como uma esponja, elas sugaram aquilo para si e acabou, de uma certa forma, jogando para o corpo, né? Porque a gente joga essa descarga para o corpo de uma forma negativa, adoecendo o nosso corpo. Existem algumas dores, né? Que a psicossomática vai dizer, não sei se alguém aqui já teve, né? Por exemplo, aquela dor lombar, que ela pega o meio da costa, né? É uma dor chata, o meio da costa, e aí você tem um incômodo, ou esquerdo ou direito. Na psicossomática, a gente vai ver que essa dor acontece, muitas das vezes, não é por conta do colchão, né? A gente tende a culpar algumas coisas, né? Não é por conta do colchão, não é porque você sentou de mau jeito, mas na verdade essa dor lombar no meio das costas, ela vem com uma leitura no emocional dizendo assim, olha, você está se esforçando para controlar aquilo que você não vai conseguir controlar. Olha a resposta que a mente da gente já libera para o nosso corpo. A gente começa a sentir dor. Aí vai para os analgésicos, daqui a pouco vai para o médico, aí faz raio-x, faz os exames e dá o quê? Não dá nada. Porque, na verdade, não é uma causa patológica, é uma causa de fundo emocional. Eu vou tentar, não vou prometer, mas eu espero muito que ao longo dessa quarentena, né, eu possa aqui trazer para vocês algumas doenças de fato que acontecem com a gente, algumas dores que têm um fundo emocional. Que às vezes você faz exames, gasta dinheiro, quando na verdade existem muitas coisas para serem resolvidas internamente falando. E essa raiz da amargura, eu vou dizer que é o X da questão. Quando a gente cria a raiz, se você for fazer um olhar mais no lado biológico da coisa, se você pegar uma árvore antiga, quanto mais raiz ela tiver, mais difícil vai ser de arrancar. A mesma coisa são as amarguras. Quanto mais raiz de amargura você tiver, mais difícil, lembrando que eu estou falando humanamente falando, tá? Porque às vezes a gente confunde muito essa questão, né? Ah, Natália, mas a raiz de amargura Deus não pode curar, Deus não pode arrancar? Claro que ele pode. Ele pode todas as coisas, mas existem coisas que é para eu e para você fazer. Existem coisas que é da nossa capacidade de poder fazer. Você acha que Deus vai perdoar quem você precisa pedir perdão? Quem você precisa liberar o perdão? Não. Esse é um dever nosso. E ele deixou isso claro nas escrituras. Será que é Deus que vai ter que amar aquela pessoa que me persegue? Será que é Deus que vai ter que criar um ambiente agradável por aquele que não gosta de mim? Não. Esse papel, esse dever é nosso. Nós precisamos fazer esse papel. Nós precisamos exercitar aquilo que Deus ordenou para as nossas vidas. Então, às vezes,
nós tendemos a ou espiritualizar as coisas ou jogar na conta de Deus. Só que, na verdade, existe uma conta para a gente pagar. E quanto mais rápido a gente poder discernir todos esses sentimentos não elaborados, melhor vai ser para a gente, melhor vai ser para as pessoas e melhor vai ser para o reino de Deus. Essa mulher, ela é a prova para a gente de que era uma mulher que, tudo indica, uma mulher religiosa. Ela ia ao templo, ela orava, ela louvava, ela ofertava, mas ela estava enferma do seu físico. Além da Bíblia dizer que existe uma opressão maligna, ela também tende a trazer a questão espiritual para o lado emocional, dizendo, olha, existe uma opressão maligna e muitas das vezes o diabo ele vai entrar, ele vai tentar agir na nossa fraqueza. E se a sua fraqueza não perdoar, ele vai trabalhar em prol disso. Se a sua fraqueza é não amar quem deveria, ele vai fazer de tudo. Parece uma coisa, né? Você pensa assim, não, amanhã eu vou perdoar fulano, eu vou ligar para ele, eu não quero nem saber, eu vou fazer minha parte, maravilha. Aí no dia seguinte que você vai ligar para ele, você descobre que ele fez mais uma intriga com o seu nome. O diabo ele vai atuando nessa parte. Ele vai utilizando esses meios para fazer com que você não consiga pedir perdão, fazendo com que você não consiga liberar o perdão. Se a gente soubesse os benefícios do perdão, escuta o que eu vou dizer para vocês, nós estaríamos muito mais saudáveis, não só na parte física, mas na parte espiritual e na parte emocional. Se a gente soubesse os benefícios de tratar as nossas raízes, porque uma coisa é você ter raízes em algo bom, uma coisa é você ter raízes em algo frutífero, em algo bondoso. Agora, uma coisa é você ter raízes em algo negativo. Raízes na amargura, raízes no ressentimento, raízes no ódio, só vai adoecer. É como se fosse um veneno. Você está aqui chateado com alguma pessoa, você está aqui mexendo aqui, pensando na pessoa. A pessoa está bem. Na verdade, quem vai beber o veneno somos nós. Somos nós, e nós não nos damos conta de que esse veneno vai adoecer a gente. Não adianta ter uma vida aqui, ó, espiritual, mas eu vou no templo, Natália, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu canto no departamento, mas eu ajudo. Sim, você já perdoou? Você liberou o perdão? Você está amando quem não te ama? Você está servindo? Gente, isso é muito sério. Se a gente soubesse os benefícios de cuidar da nossa alma, nós teríamos uma família muito melhor, um casamento muito melhor, igrejas melhores, empresas melhores. Nós estaríamos muito melhores, não só como pessoa, mas como servos de Deus, como mãe, como pai, como líder. Isso é muito sério. Interessante, em contrapartida, a gente vai ver que existe uma outra passagem do paralítico que desce pelo telhado. Vocês bem conhecem. A Bíblia vai dizer que Jesus está em casa e a casa está cheia e não tem como aquele homem descer. Sabe o que me chamou a atenção? É que quando aqueles 4 homens descem aquele homem pelo telhado, olha, gente, aqueles 4 amigos desceram aquele homem pelo telhado, mesmo sem saber do que procedia aquela enfermidade, a Bíblia vai dizer que aquele homem estava paralítico e ele veio numa cama. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem ele não nasceu com aquela enfermidade. Aquele homem não nasceu. Ele foi acometido de uma enfermidade. Logo, ele teve essa enfermidade ao longo de sua vida. Porém, a Bíblia não vai dizer quando, mas ele chega paralítico. E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus ele não vai lá tocar, ele não vai lá dizer, em nome de Jesus, seja curado. Sabe o que Jesus disse? Perdoados estão os teus pecados. Quando eu olhei esse trecho na Bíblia, isso mexeu tanto comigo, porque foi uma forma diferente de Jesus curar aquele homem. Porque a gente viu várias vezes, se você for olhar lá no Novo Testamento, as formas como Jesus curava. Jesus tocava, Jesus colocava as mãos, Jesus untou, né, a areia lá, fez uma espécie de lama no cego.
Gente, Jesus, ele impôs as mãos, ele repreendia o mal. Mas nessa vez, neste momento, Jesus ele chega, ele só diz assim: olha, perdoado. Antes ele vai dizer que Jesus contemplou a fé dos amigos que desceu o homem paralítico pelo telhado. Depois ele vai dizer para o homem: olha, perdoado estão os teus pecados. E aqui eu aproveito para trazer esse segundo exemplo de uma paralisia estrutural, uma paralisia física. Perceba que nenhum dos dois nasceram assim. Todos os dois, tanto a mulher encurvada como o paralítico do telhado, eles foram acometidos. Deixa eu ver que a Luana entrou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Eles foram acometidos ao longo do tempo, né? E nós vamos ver duas situações muito parecidas. Porque Jesus vai dizer para ele assim: olha, perdoados estão os teus pecados. Interessante, né? E mediante aquilo ali, Jesus falou: levanta, toma a tua cama e anda. Então, assim, Jesus chegou naquele momento onde, para os quatro, Jesus deu uma informação, dizendo: olha, eu vi a fé de vocês, e de imediata ele vai falar para o paralítico: olha, estão os teus pecados. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Tudo bom, minha amiga? Tá me vendo? Tô te vendo. Tô te Mulher, vendo. que mistério, Jesus! Gente, nós conseguimos, graças a Deus. Graças a Deus. Vocês estão vendo a Luana? Vocês estão vendo a Luana bem? Estão ouvindo a Luana bem? Luana é a nossa convidada de honra dessa noite. Minha amiga, fisioterapeuta. Eu queria falar dela com a presença dela, né? Então agora eu posso falar. Luana é uma amiga particular minha, é uma irmã, né? Luana é uma irmã mais velha que o Senhor me deu. E a nossa amizade começou na adolescência. Eu era adolescente, na nossa igreja, né, onde ela congregava comigo, né, em Otaciano. E ali nós começamos a fazer uma amizade muito linda, que hoje nós estamos separadas geograficamente falando, mas nós somos muito íntimas e estamos sempre perto uma da outra, dentro do coração principalmente. Então, para mim, hoje, é uma honra ter você aqui comigo, minha amiga, minha irmã. Luana, para quem não sabe, eu sou madrinha de casamento da Luana. Luana é minha madrinha de casamento. E uma mulher de Deus, uma mulher que tem feito a diferença em Minas Gerais, uma mulher que, além de ser mulher, ela é mãe, é esposa, é uma profissional, uma grande profissional. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, irmã, tá? É uma honra, uma alegria. Tivemos vários impedimentos aí para poder acontecer, mas eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Eu tentei aqui falar um pouco já, adiantando, mas eu vou deixar a Luana se apresentar e falar um pouquinho para vocês. Se apresenta aí, irmã. Vamos lá. Primeiro eu quero te agradecer, dizer para você que eu estou muito feliz de poder participar desse projeto, desse papo. Creio que será um tempo muito precioso, né? E assim, eu me sinto muito honrada, sabe, Natália, de Deus ter me dado a oportunidade de trabalhar com vidas, né? De poder usar o dom que ele me deu da minha profissão para poder ajudar vidas. Isso assim, não tem preço, né? É um propósito e eu assim, cada vez mais eu fico mais apaixonada no que eu faço. Eu sou muito grata a Deus. E assim, vamos lá, vamos bater um papo. Espero que a gente possa, através desse papo, né, ajudar muitas pessoas, né, porque é muito relevante, né, Natália? As pessoas sofrem muito, eu vejo muito isso na clínica, né? Pessoas que chegam com dores, com várias queixas, né? E sofrendo, às vezes sofre anos, né, com isso, e
e ficam assim, porque são muitos fardos, são muitas crenças limitantes ao longo da vida, né? Muita coisa que com a vida a pessoa vai passando, né? Vai sentindo e fica ali introspectado nela, né? E assim, e como o campo de batalha realmente é na mente, né? Isso daí transfere para o corpo, porque não tem como a gente olhar o indivíduo separado, né? Ele é integrado. E se uma coisa não está bem, a outra também não está, né? Há o desajuste. E como você falou no início, a dor é isso. A dor, quando o corpo começa a sentir e gritar, é porque algo não vai bem. Então a gente precisa de investigar para saber a fundo o que está acontecendo. E assim, eu especificamente trabalho com mulheres, o meu público é mulheres, e são várias, né? São várias as causas, né? O estresse do dia a dia, do trabalho, família, casamento, né? Várias coisas, um conjunto de coisas ali que soma e que vai somatizando ali na vida da pessoa, né? E eu trabalho na parte de terapia manual com massoterapia. Eu gosto muito dessa questão do toque, porque eu acho muito importante nesse mundo de internet, nesse mundo, né, cheio de tecnologia, e que as pessoas, né, às vezes estão perto, mas não estão todas ali conectadas. Então, assim, eu acredito que o toque é algo muito precioso, né? Aquele momento ali é uma É, troca. eu não sei se você acompanhou, irmã. Eu estava falando sobre um pouquinho da passagem da palavra do Senhor, né? Unindo com a psicologia. E eu estava falando sobre a mulher encurvada, que Hum? ela vai ser curada na sinagoga, né? E trouxe agora no final também falando um pouquinho sobre o paralítico do telhado. Interessante que essas duas passagens elas são muito parecidas, porque os dois apresentam uma enfermidade no físico. Um é Uhum. paralítico, era paralítico, né? E a outra era encurvada, né? Eu até andei pesquisando um pouquinho sobre escoliose, não sei se é sinobis que fala, né? Não sei como se existe uma anomalia na estrutura da coluna que deixa Coluna. essas pessoas, né? Paralíticas e a questão também da deformidade dela ser curvada. E o que me chamou a atenção, Luana, é que meditando na palavra do Senhor, eu pude ver que a origem da deformidade, a origem da paralisia, da estrutura da coluna, não se dava na patologia. Não era algo patológico, era Uhum. algo espiritual e emocional. Como pode, né? Uma sobrecarga interna Uhum. afetar o nosso corpo, Sim, afetar os nossos ossos, afetar a parte da musculatura. E sim, me corrija, eu falei aqui sobre a questão das partes nervosas, do sistema sim. simpático, parasimpático, tá Aham, certo? tá certo. Né? Então, assim, como é que a gente pode somar isso, né, de fato, Isso. né, com a dor lombar, o torcicólogo, a torção do trapézio? Fala um pouquinho pra gente. Isso porque o que que acontece? Quando a gente, você pode perceber, né, que o corpo fala, né? Quando a pessoa tá triste, a gente percebe, porque a tendência dela é jogar o tronco para frente, né? É adotar essa postura mais caída, né? Um olhar mais caído, né? Então, assim, a gente percebe que ali realmente tem uma quantidade de fardo, é um pesar para aquela pessoa, né? E isso realmente vai gerando deformidade, né? A ponto da pessoa mesmo se encurvar, porque é muito peso, é muita carga. E isso porque dor né, gera sofrimento, né? Ali é o campo dela profissional, o campo social relacionar, vai limitando uma série de coisas, né? E isso vai gerar o estresse, que é um dos gatilhos para a dor. Então é um ciclo, né? Ali vicioso, né? E assim,
todo o tempo, toda a nossa vivência, a gente vai jogando isso para o corpo, porque, na verdade, o nosso movimento, ele está ali repleto da nossa vivência, né? Do nosso social, das coisas que a gente faz, da nossa história, né? O nosso corpo, ele conta a nossa história. Então, é muito importante as pessoas terem a desenvolver, né? Buscar entender um pouco o seu corpo, olhar um pouco para si. Aí é a questão do autocuidado. Porque, né, vou falar de nós mulheres, né? São tantas coisas que a gente, né, quer abraçar, né, Verdade. família, esposo, filho, casa, trabalho, estudo, né? E a gente fica o tempo todo disponível para todo mundo. E aí, quando chega na nossa vez, a gente sempre, não, tá tudo bem, vamos levar mais um pouquinho. E o corpo tá ali, né? Tá doendo, né? E aí, como você falou no início, vem os nódulos, né? Vem ali os pontos gatilhos, né? Que muitas das vezes está latente, você não sente, você sente o incômodo, mas quando você toca, você sabe que está ali, né? Que está ali doendo. E isso, assim, gera no corpo, porque vai gerando as dores referidas, né? Não só naquele ponto que você sente, mas você, de repente, o seu nódulo tá ali entre a escápula, vamos falar de coluna, né? Ali na escápula, que é aquele ossinho que quando a gente levanta o braço, ele parece uma asinha, mas você sente também o incômodo no pescoço, você vai sentir dor de cabeça, de repente você vai ter um acometimento de ATM, né? Aqueles estalos, né? Dor de ouvido. Então, assim, vai desencadeando, porque o corpo é um todo, né? E a nossa musculatura ela é revestida da fáscia, né? Que é é, é aquele tecido conjuntivo que vai dando forma, né? Ali a musculatura. E assim, vamos pensar que se de repente gerou um nozinho, vamos falar assim, né? Um nódulozinho aqui, imagina aquilo se repuxando, né? Repuxando aquele tecido. Então, vai nesse caminho ali, vai gerando dor, vai gerando essa disfunção. E aí, realmente, acomete a vida da pessoa, não só o físico, mas ali, né, nos afazeres dela do dia a dia, a questão de qualidade de vida, né, de bem-estar, fica comprometido. Então, assim, essa questão toda tensional, né, dessa sobrecarga, Uhum, porque às vezes a sobrecarga, ela tá externa, né? Ela tá sim, no contexto externo, de você ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ter que dar conta de tudo, né? sim. A gente tem essa multifunção que algumas gostam, né? Eu não gosto, não. Esse É, negócio de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tá no arroz, tá no celular, tá empurrando o é. carrinho do bebê, E que, né? e que, na verdade, né, amiga, você não, a gente quando tá nessa multifunção, nada sai direitinho, né? Sempre uma coisinha para desejar, né? Exatamente. Não É? sai direito e acontece uma sobrecarga muito maior, né? Sim, sim. Só que assim, além da sobrecarga externa que a gente está cercado do dia a dia, existe uma sobrecarga que quase ninguém fala, né? Que é a sobrecarga interna, que é aquele peso que a gente carrega. Não sei se já aconteceu com você, mas, por exemplo, se eu pensar em algo que Uhum, me entristece, eu não fico bem, né? sim, Acontece o que você acabou de falar, às vezes daquela dor de cabeça tensional, né? isso. Pode ser coisa boa, coisa ruim ou coisa muito boa. Eu tenho uma prova amanhã, eu tenho algo para fazer, mas Pontual, quando a né? gente quando a gente pensa em algo, esse algo gera emoções e sentimentos, e quando eles Sim, não são elaborados, é o nosso corpo que sente aquele choque, né, sente. Luana? Exatamente. Porque o que acontece? A gente vai sentindo aquilo, né? E quando a gente sente, a gente automaticamente vai se comportar, não é isso? Você também me corrige, né? Porque uma vez que você começa a pensar, e assim, eu tenho, né, estudado um pouquinho, lido, que aquilo que a gente pensa realmente acontece, né? E aquilo a gente passa a ser, não é? Então, Sim. se você vive uma vida se cobrando, né, achando que você tem que dar conta de tudo o tempo todo, né? Assim, é diferente assim, como você falou, tem uma prova, tem alguma coisa,
você realmente vai ficar um dia anterior, né, com aquela preocupação, a dor vai vir natural. Passou aquela prova, passou aquilo que você tinha que fazer, acabou. Vida seguiu, tudo bem. Agora, quando é algo crônico, né, algo que fica ali, passa tempos e tempos, é assim, e é uma coisa que limita tanto, Natália, que a pessoa sente esse mal, mas não consegue caminhar, não consegue fazer o que tem que fazer. Fica só mesmo no campo ali da mente, do pensamento, e não consegue partir para ação. E o interessante é você movimentar, você tem que se movimentar de alguma forma, né? Você tem que partir para ação para resolver. E, pode falar. Interessante quando você fala de que a gente precisa se movimentar, eu digo até na questão física mesmo, né? Quando você tem Sim, alguma contratura, se você ficar parado, vai atrofiar, né? Então vai. você precisa movimentar, não é isso? O corpo foi criado para movimento, né? A gente foi criado para isso. Uma vez que você não se movimenta, como você falou, aquela estrutura ali, ela vai atrofiar. A mesma coisa, uma pessoa que fica acamada. Vamos dizer aí, com uma semana, 2 semanas, você já vê o que já deu uma perda ali de massa, né? A pessoa já fica diferente, né? Uma pessoa acamada de vários anos, vai perdendo função. Então, assim, o nosso corpo, ele trabalha por demanda. Quanto mais você, né, praticar atividade física, ter uma vida mais ativa, mais saudável, vamos dizer assim, ele vai responder de forma positiva, né? Agora, o sedentarismo, a pessoa que não, né, não faz nada, só se preocupa, né, só fica ali naquela, né, envolto ali daquilo tudo, vai sentir, infelizmente. Interessante que você falou sobre a questão do movimento. Eu estava aqui, eu estou ligada com Deus, porque é uma live profissional, mas é uma live espiritual, porque assim, eu sinto Deus aqui desde quando eu marquei esse nosso bate-papo. Deus tem falado muito comigo, no meu coração. Você falou Uhum. uma coisa interessante. Quando algo não vai bem no nosso corpo, que existe uma dor, a gente não pode parar, porque se parar, vai atrofiar. Nós precisamos estar em movimento. E você falando sobre isso me fez entender sobre as questões do nosso íntimo, que funciona da mesma maneira. Muitas das vezes nós estamos acometidos de algum mal físico mesmo, né? Uhum. Às vezes o corpo ele é acometido por algo que a gente deixou de movimentar dentro de nós mesmos. Não há Sim, um movimento interno. é verdade. Às vezes, essas raízes nervosas, né, que está lá envolvida lá na coluna vertebral, por exemplo, a gente Uhum. pode olhar para um outro campo e ver as raízes que muitas das vezes nós criamos, raízes da amargura, Luana, que Sim, às vezes a gente, por não se movimentar, a gente, por não fazer aquilo que deve ser feito, nós começamos a atrofiar emocionalmente, emocionalmente. espiritualmente, e aí é o corpo que vai sentir. Exatamente. Exatamente, porque é tudo, não tem como você pensar separadamente, não tem como, né? Então, para a gente ter equilíbrio, a gente tem que buscar, né, esse autoconhecimento, né? A gente tem que buscar, como você falou, é olhar para dentro da gente, né? Entender ali o que a gente pode mudar, né? O que a gente pode melhorar. Eu acho que a gente, quando caminha ali, caminha com Deus e pede o Espírito Santo, né, esse discernimento, né, para a gente olhar para dentro da gente, ajudar a gente a ver o que tem ali, o que precisa ser mudado, o que eu posso melhorar. A gente tem que ter esse olhar, essa humildade de entender isso, né? Porque às vezes as pessoas vivem sempre falando que o problema tá lá fora. Ah, mas são as pessoas. Ah, mas é porque, né? Eu não tive oportunidade, tudo, mas nunca olhando para si, né? Será que o problema não está comigo? Porque uma vez que a gente começa a buscar a transformação interna, tudo à nossa volta se transforma, né, amiga? E se transforma para melhor, né? Interessante. Eu lembrei disso, até eu acho que eu comentei isso com você, de uma minha que Desculpa, amiga. chegou no consultório e Sim. eu fiz uma técnica de relaxamento com ela, né?
E depois dessa técnica de relaxamento, sem ela dizer para mim o que estava acontecendo, nós fizemos um. Não é hipnose, né? Eu não trabalho com Sim, hipnose, mas eu trabalho com técnica de relaxamento, né? É um relaxamento mental. Só que sim, depois que terminou a sessão do relaxamento mental, Luana, ela ela, assim, assustada, e eu não sabia o que que era. Eu disse assim, mas o que que houve? Ela disse assim, olha, eu sofria há 10 anos com uma dor no pescoço e trapézio, sim. que eu dormia Uhum. e acordava com essa dor. Quando ela terminou o relaxamento, ela ficou se apertando, Luana, porque ela disse assim, não está doendo, não está doendo. E, na verdade, o que aconteceu nesse período de relaxamento que nós fizemos ali, ela Sim, teve contato com ela mesma e com as raízes da amargura dela. Ela sim. teve contato com um dos sentimentos que às vezes as pessoas não sabem, né? Sentimentos que adoecem o nosso corpo humano. E ali ela Uhum. chorou tanto, ela contou depois, inclusive, por que que ela carregava esse peso, o que que esse peso tinha a ver com esse peso interno, tinha a ver com aquela dor que ela sentia, porque ela dormia e acordava com a dor. Naquele Uhum. momento de relaxamento, naquele momento que ela se permitiu entrar em contato com a dor dela, se permitiu resignificar, se permitiu dar um Exatamente. novo sentido para a vida dela, ela foi livre daquela dor, Luana. Sim, eu acredito. Porque a chave está aí, né, Natália? A gente olhar para dentro de nós e ressignificar, né? Porque ninguém vive uma vida livre de traumas, né? Sim, sim, São, né, são crenças que a gente vai absorvendo e que muita delas nos limita. Imagina você uma pessoa criada para infinitas coisas. Deus cria a gente, né, para ser livre, né? Enfim, para tantas coisas. E ao longo da vida a gente vai carregando as coisas e vai achando que aquilo ali não, vai se não, é isso aqui, é desse jeito, vai ser assim, é assim, pronto, e vamos empurrar com a barriga e não vive uma vida de qualidade. Não vive a vida que Deus nos criou para viver. E isso é triste, Natália, porque você, né, atendendo, a gente, né, que lida com as pessoas, você vê o potencial ali e a pessoa não consegue enxergar isso. Isso, assim, é triste, né? sim. Porque se a gente não virar essa chave, né, não buscar uma vida de excelência, sabe? Você vai viver uma vida, é como você falou lá no início, Atrofiado. e gerando aí enfermidades que não são suas, porque na verdade não são. Verdade, A gente é verdade. que, as pessoas é que vão ali, né, somatizando isso e coisas que às vezes não era para ter, para ser, né? Eu falava antes de você entrar, Luana, justamente sobre essa mulher encurvada, né? Está lá em Sim, Lucas 13, e esse paralítico, ambos, sim, a Bíblia vai dizer que eles tiveram essa enfermidade do físico, eles não nasceram assim, foi adquirido. Só que a sim, Bíblia não dá detalhe, a Bíblia fala sobre uma questão de uma opressão maligna, mas a gente começa a entender que dentro dessa opressão maligna existe também uma opressão emocional. sim, que dá, Interessante que na do né? paralítico, quando ele desce do telhado, Jesus, ele vê a fé dos amigos que desceram ele pelo telhado, e depois ele fala assim para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. E é aqui que mexeu comigo, porque eu não vi Jesus dizendo assim: olha, está curado, seja curado, né? Não, Hum, primeiro Jesus vai dizer: hum, perdoados estão os teus pecados. Porque, na verdade, tudo indica, Luana, que o que fazia aquele homem ficar paralisado ali daquela coluna era algo que estava na alma daquele homem. Era sim. algo que precisava ser tratado no seu íntimo. Quem sabe Uhum. aí era uma sobrecarga que ele estava levando. E a gente, às vezes, não para pensar, Luana, que se a gente não atentar para a sobrecarga interna, nós vamos Sim, paralisar no mundo espiritual, no campo emocional e no campo físico. Nós sim, precisamos estar atentos a esses gatilhos, como você falou, né? Esses gatilhos que estão aí predispostos,
para poder desencadear essas patologias do corpo. Uhum. Porque assim, Luana, pode falar. Não, pode concluir, depois eu falo. Porque, na verdade, a gente vê que muitas pessoas hoje estão enfermas do seu físico, na verdade, a doença começou na alma, Uhum, né? Exatamente, Bem exatamente. no íntimo. Então, é muito mais fácil, às vezes, né, Luana, culpar a doença, culpar uma patologia, do que assumir essa responsabilidade do adoecimento, né? É verdade, porque, assim, na maioria das vezes não é fácil. Não é fácil você buscar e você assumir que você, né, que a culpa é autorresponsabilidade, né? Então, muitas das vezes não é fácil a pessoa assumir que ela sim tem responsabilidade naquilo, né? E, enfim, e isso faz com que a pessoa tente, assim, não busque uma melhora, porque é difícil. É difícil, às vezes, você lembrar de uma dor que você passou, é difícil você lembrar de alguma situação, uma pessoa que te feriu, é difícil. Só que, assim, eu ouvi uma frase e a pessoa me falou essa frase e isso ficou na minha cabeça. Que ela falou o seguinte: não pode não ser fácil, basta ser possível. Então, sendo possível e a gente se dispondo a isso, né, é extraordinário quando você começa a se perceber enquanto agente atuante, enquanto dono da vida, né? Porque às vezes você vai delegando, né? Vai delegando, porque assim, é tanta coisa, então você vai jogando, hoje isso, vai fazendo, outro faz e tudo, mas quando você consegue tomar rédea da situação, né? E eu sou responsável, a vida é minha, eu vou viver, e Deus está comigo, e Ele está me ajudando, Ele que me fortalece. É assim, não tem limites, né? É Deus no centro de tudo. Ele que E tem assim, dado força e, enfim, é lindo de pensar, é lindo. Deus ele é maravilhoso, É e quando a gente maravilhoso, pensa, né, nesse olhar de Deus que nos fez livre, ele nos fez livre, né? livre. É a Sim, gente que se empulha mente. de peso, né, Sim, Luana? Impressionante. muito. E vai, Natália, assim, é impressionante porque é como eu te falei, você olha, né, às vezes e você fala, gente, a gente que tá, né, de fora, você fala, gente, olha que vida bacana para viver, olha né, que incrível, mas a própria pessoa se limita, né, vai colocando as escamas mesmo, né, do fardo, do peso, e é como eu te falei, e aí vira uma pessoa amarga, uma pessoa, né, com aquela postura fechada. Então essa pessoa vai sentir dor nas costas, ela vai sentir dor na parte da frente porque vai encurtar a musculatura, né? Aquela pessoa que tem muito medo, com muito trauma, é uma pessoa que vai viver se fechando, né? E uma vez que a Sim, pessoa, você percebe, uma vez que a pessoa resolve, né, as suas questões e tudo mais, é uma pessoa aberta, né? É uma pessoa que tem uma sim. postura diferente, mais Leve, né? confiante, é leve, Ela é exatamente. leve. Isso, flui, né? Flui. Então, assim, realmente é importante a gente se cuidar, né? Cuidar do nosso emocional, né? Da nossa inteligência emocional, buscar isso em Deus, buscar do Espírito Santo essa transformação, né? Que aos poucos as coisas vão vindo, o equilíbrio vai se restabelecendo, porque a gente tem que tentar manter esse equilíbrio, né? Do corpo e mente conversando ali, mas de forma saudável, né? Não o corpo sendo travado de tanta sobrecarga. Porque às vezes uma dor no pé, a pessoa acha que está tratando o pé, que é o pé, mas não é o pé. É lá no pescoço, sabe? Então tem essas coisas, sabe? Tipo assim, Luana, fulano que é o problema. Ai, me machucou, mas ele que é o problema, né? Ele que é o É problema, o porque pé, é o pé falando do pescoço, né? exatamente, porque é fácil, né, amiga? Poxa, É, né?
eu não sou culpado de nada, eu não faço nada, o outro que faz, eu tô aqui sempre quietinha e o outro, né? Mas até Sim, essa paralisia também não é bacana, né? sim, Porque o corpo não pode ficar paralisado, a gente não foi feito para isso, né? E é o que você falou, é tanto o movimento externo quanto interno, é o tempo todo. Até a gente dormindo, o corpo está se movimentando, a gente está respirando, o coração está batendo, né? Os hormônios estão ali trabalhando. sim. Então, assim, não tem como a gente pensar numa vida parada, numa vida estagnada, acreditando que aquilo ali tem que ser assim e pronto, não, entendeu? A gente tem que buscar isso mesmo, buscar essa transformação, né? E a palavra de E Deus fala tanto isso, disso, né? isso. Né? É, Transformar a nossa mente, né? Não nos conformar com esse mundo, transformar a nossa mente. Né? E a gente tem que buscar essa transformação diariamente. É algo que a gente, quando acorda, a gente tem que decidir. É uma decisão, né? Não, hoje vai ser diferente, hoje vai ser o melhor dia, hoje tudo vai dar certo, né? E ficar ali declarando, é o tempo sim, todo, né? É o tempo todo. sim. Interessante que às vezes a gente fala tanto, né? Mas parece que a gente não consegue profetizar. Sim, é verdade. Falar é uma coisa, né? Agir. Profetizar é totalmente Exatamente, diferente. exatamente. Porque não acaba que não trabalha essa conexão, né, amiga? É aquilo que a gente Sim, falou, fica no campo do pensamento. Eu sei que eu tenho que declarar, eu sei que eu tenho que profetizar. Aí você sai ali com aquilo na sua mente, ali revestida, mas aí qualquer coisa que acontece, você já pronto. Ai, nossa, o que está sim. acontecendo, né? Você não consegue criar essa conexão, que é algo que tem que ser o tempo todo. É o tempo todo, todo dia, todo segundo, né? E eu ouço muito isso também. Algumas pessoas falam assim, né? Natália, estranho. Eu acordei e parece que passou um caminhão em cima de mim. A expressão é até engraçada, né? Parece que É, passou um trator em cima de mim. Na porque na verdade, verdade aham, é a ação do corpo, né? Porque quando a gente está estressado, né? Quando a gente vive uma vida de estresse, de correria, que não consegue parar, o corpo libera muita quantidade de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E essa quantidade circulando no nosso corpo, ele vai afetar a nossa musculatura, que vai estar sempre naquele estado de alerta, que aí já remete lá para trás, né? Que a gente tinha que estar sempre alerta por causa dos perigos, né? sim, Então, o corpo vai estar sempre, a tua musculatura vai estar sempre ali, opa, estado de alerta. Então, nunca vai sim. relaxar. Então, por isso que a pessoa vive travada, tensionada, por esse excesso de estresse, de tudo mais, de ansiedade. E isso tem gerado, né você no seu campo, muitas pessoas, né, com depressão, com Sim, transtornos, né? Aí a gente já pode pensar na questão fadiga, sono fica comprometido, o sono não é reparador, por isso que a pessoa acorda cansada, né? sim, Parece que dormiu 8 horas, mas parece que nem dormiu, porque não exatamente. relaxou, né? Sim, Então, sim, assim, a gente ter essa consciência corporal mesmo, de que, opa, tô demais, deixa eu desacelerar, né? Opa, meu corpo, peraí, tá doendo, então alguma coisa tá acontecendo, opa, eu tô caidinha, né? Opa, deixa eu aprumar, deixa eu voltar aqui para minha postura, né? Então é isso mesmo, a gente tá sempre, o tempo todo nos observando, né? Cuidando da gente, né? interessante que você falou sobre a questão do relaxamento, a gente está sempre em tensão o tempo todo, nós estamos sempre tensionados o tempo todo, Sim. né? Aquela tensão. Esses dias eu fiz um teste no Facebook, Ah, três comandos que eu dei escrito, que depois eu recebi um monte de mensagem, Luana, de ah, pessoas dizendo que não sabia, né? E vou até fazer aqui com vocês, né? Essa dica aqui, que realmente ah. funciona. Eu pedi para eles assim, Luana, olha, Uhum. relaxa os ombros, solta a mandíbula e tira a língua do céu da boca. Vamos lá, vamos fazer. Relaxa o ombro, solta o ombro, Uhum. solta a mandíbula, você solta e tira a língua do céu da boca.
E depois disso, algumas pessoas falam assim, Natália, a língua fica no céu da boca, porque elas não se deram conta de que a língua está sempre presa no céu da boca. Natália, o que foi aquilo? Eu fui fazer em casa. Nossa, parece que saiu um peso das minhas costas. Porque, na verdade, nós estamos sempre tensionados. Relaxou ombro, mandíbula e tirou a língua do céu da boca. É Que verdade. efeito sensacional! E eles ficaram assustados, Luana. Sim, Natália, o que foi aquilo? É porque nós estamos sempre tensionados, nós não estamos relaxados. E aí a gente faz uma contratura de musculatura involuntária, né, mano? exatamente, exatamente. É sem perceber, porque acaba que o corpo vai acostumando com aquela postura, né? Vai acostumando com aquela situação, né? Outra coisa que é Sim, muito interessante é que às vezes você tá ali travando os dentes, né? E depois quando você percebe, opa, peraí, tá até dolorida a bochecha de tanto que você travou, né? Ali os dentes e você faz involuntariamente, porque né, não tem consciência corporal, né? Você né, tá ali sim. com o seu ombrinho. Eu tenho uma amiga que é tão engraçada porque ela, Luana, me corrige quando eu tiver. Então, vira e mexe, ela tá com o ombrinho. Eu falei, opa, vamos baixar esse ombrinho, que tá assim, né? Tá sempre armada, né? Já tá armada. É, agora imagina a dor. Imagina, coitado do músculo aqui, né? Tendo que Sim, ficar ali, a fadiga desse músculo, né? sim. Mas aí é que entra as técnicas, né? Que a gente pode trabalhar, né? Eu trabalho muito com a terapia manual, com a massoterapia, né? Que aí promove a analgesia, promove o relaxamento, né? Diminuição de ansiedade, né? E aí você consegue liberar esses tecidos ali tensionados, né? Você consegue liberar, fazer a liberação ali miofascial e assim dá um alívio também muito grande, porque quando assim é muito tranquilo da gente tratar o estresse gerado pela dor, né? Ai, tô com dor, isso tá me estressando, tá me incomodando. Aí você trabalha e aí a resposta é muito mais rápida do que quando é o inverso, né? Que é algo emocional, que aí você, né, vem, a pessoa vem, aí já é um trabalho mais multidisciplinar, né, com acompanhamento, e o próprio paciente também entender e se reeducar, porque a pessoa também tem que participar ativamente, né, do tratamento. Porque senão, se Claro. você fica ali com aqueles 50, uma hora ali de tempo, de repente uma ou duas vezes na semana e os outros dias da semana. A pessoa Verdade. não, né, não praticou, não tentou ali parar um tempinho. Outra coisa que é muito importante é a respiração, né, que a respiração, quando a gente aprende a respirar, é algo assim que também transforma muito, ajuda bastante, né, a diminuir a ansiedade, a diminuir ali o estresse, né, porque quando a gente está estressado, ansioso, nossa respiração fica mais rápida e rasa. Então, assim, não perfunde direito, né, não oxigena direito, então a pessoa fica mais ansiosa ainda. E aí, quando a gente começa a prestar mais atenção na nossa respiração, a gente fica mais presente, né? Então, isso aí gera logo a resposta ali né? A baixa da ansiedade. Então, assim, respirar com mais lentidão, né? Com mais tranquilidade, sentir, inspirar, expirar, sabe? Isso Tem se puder. dica, Luana? Vamos, Luana, dá uma dica. Dá dica pra gente aqui, então, né? Vamos então, vamos lá. aprender, gente. Você pode respirar assim o tempo todo, né, que você sentir necessidade. Então, assim, você puxa o ar pelo nariz, contando um, dois, três. Prende um, dois, três e solta devagar pela boca. Um, dois, três. Mas bem devagar. Mais uma vez. Inspira pelo nariz. Um, dois, três. Segura, um, dois, três, solta, um, dois, três, expira pela boca, bem devagar. Mais uma vez,
1, 2, 3. Segura e solta pela boca. 1, 2, 3. Você viu como você, quando respirou, você subiu o seu peitoral? Sim. É porque a A gente nossa sabe, tendência é, mas aí quando for você tentar expandir peitoral e abdômen, expande bastante para esse ar entrar, para esse oxigênio entrar. é correto puxar assim para cima? É o É, você correto? puxa o ar porque a inspiração ela é mais ativa, né? E a expiração ela é mais relaxante. Então você puxa. Então você fazendo isso 3 vezes, assim, já dá aquela baixa ali, sabe? Você perceber. Eu uso muito isso, assim, né? Quando termina, assim, aí eu, vamos lá, vamos respirar agora, vamos aprender a respirar, porque também ajuda bastante. E os exercícios de Mas alongamento, assim, do respirar, é correto respirar subindo ou respirar na altura normal? não, é bom você sempre respirar de frente, né? Assim, não precisa de puxar, né? Você pode, né? Você vai expandir a sua caixa torácica, né? Junto ali com o abdômen. E qualquer coisa, até é legal também para trabalho de propriocepção, né? Você pôr a mão no peito, pôr a mão no abdômen e subir junto, porque aí você percebe o seu tempo. É um momento Sim. nosso, né, Nath? É aquele momentozinho ali, opa, vou me cuidar um pouquinho. E é um momento que parece ser tão simples e que a gente não para dar essa devida atenção, né, Luana? Mas é tudo muito simples, Natália, porque às vezes vem paciente assim com, né, com quadro álgicos assim e pensa que é uma coisa muito séria, mas não é. É questão mesmo né, da ansiedade, dos problemas, né, emocionais. Isso daí gera, vai, né, como a gente já conversou, vai gerando ali as disfunções. Então vai dar dor, a pessoa respira errado, respira mal, né? E o trabalho respiratório ele é importante, né, para a parte cognitiva, né, Sim. para nossa imunidade, para o sistema cardiovascular, enfim, né, oxigena nossas células do corpo. Então a gente tem que respirar. Saber respirar, né? E Nós respirar, temos que respirar saber certo. respirar. Porque às vezes a gente acaba respirando muito errado. Tem gente que fala tão Errado. rápido que não dá E não nem tempo de respira. respirar. É verdade, é verdade. É verdade, porque, né, tá falando e tá ali e fica mais agitada. Você vê que quando a gente, né, por algum motivo você tá sem, né, te falta ar, a gente começa a ficar agitada, né? Vai dando aquele desespero. Então, assim, aprendendo a respirar devagar, um momento assim teu, tranquilo, pronto. Depois você levanta dali, já oxigenou ali o cérebro, você já levanta já ali mais tranquila, né? Já levanta bem. Maravilha. Nós estamos encaminhando já, pessoal, para o nosso encerramento, né, para nossas considerações finais. Eu quero aqui, antes do encerramento, né, fechar essa lacuna do campo Uhum, espiritual que está interligado com a parte emocional e física. Por isso que o uhum. papo aqui hoje é teologia, psicologia e fisioterapia. Tá as Exatamente. três trabalhando aqui em prol do reino de Deus, em prol das vidas, porque esse é o objetivo nosso como serva do Senhor, né? É trabalhar em prol das vidas e em prol do reino de Deus. Exatamente. Perceba que toda a sobrecarga interna, seja ela em qual área for, seja qual for a raiz de amargura, de tristeza, de ressentimento, ela vai gerar no campo físico e espiritual Físico. traumas. Não só Sim, no campo emocional, mas no campo espiritual e no campo físico. É uma sim. coisa puxando a Liga outra. Então, isso. não dá só para cuidar de uma área. Tem que estar em equilíbrio. Corpo, Equilíbrio. alma e espírito Espírito. interligados. Exatamente. Percebe que existe apenas um que pode nos livrar de toda essa sobrecarga interna. É Jesus de Nazaré. É o único que pode nos livrar de toda e qualquer sobrecarga. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui
para trazer para você esse ponto de vista, para você, a partir de hoje, começar a refletir que tanto peso é esse que você carrega, que tanta sobrecarga é essa que te consome. Faça uma reflexão sua com você mesmo, porque eu preciso fazer uma reflexão minha comigo mesmo, porque às vezes esse peso, essa carga, não é o outro que coloca em mim. Às vezes essa carga não é o diabo que coloca em mim. Às vezes essa carga sou eu mesma que estou entulhando os meus poços. Como é que eu entulho meus poços? Quando eu guardo ressentimento, quando eu alimento a amargura, quando eu não perdoo, quando eu não pratico perdão, quando eu não amo quem deveria amar, quando eu não perdoo quem eu deveria amar. Em contrapartida, a gente vê a parte física, né, Luana? Quando a gente não está em movimento, quando a gente não se movimenta, o corpo atrofia. Não é isso? Exatamente. Então, que nós possamos, nessa noite aqui, estar atento, que nós precisamos de Jesus, que é o único que pode nos livrar e nos libertar de toda atrofia espiritual, psicológica e física. Segundo, precisamos, sim, buscar conhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções, a fim de que possamos sanar os problemas emocionais. E terceiro, a Luana deu várias dicas aqui para a gente de como a gente pode fazer para amenizar e, por que não se dizer, se livrar das dores e dos pesos do nosso corpo físico. Não é verdade? É verdade. Porque a gente consegue, né, Natália? Desde que a gente se predispõe, né, a gente alcança a cura, né? Sim. E é libertador. Aí, olha só, eu separei aqui um versículo, fica em Salmos 139, versículo 14, que diz: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. É um versículo que tem falado muito ao meu coração, porque Deus nos criou para o melhor, né? Deus nos criou com um amor, né? Para a gente viver o melhor nessa terra, né? Então, assim, o que eu trago para cá é o seguinte, que a gente possa sempre ter esse autocuidado, né? Antes de mais nada, porque é aquela história, né? No avião, né? Quando ele tá passando aquela turbulência. A máscara, quando cai, a gente primeiro tem que pôr na gente para depois pôr no outro, não é isso? Verdade, Então, verdade. para a gente ter um lar equilibrado, uma família ajustada, né? Uma vida extraordinária, uma vida de excelência, a gente primeiro tem que se cuidar, tem que olhar para a gente, né? Tem que buscar o equilíbrio. Não tem como a gente tentar sanar os problemas de todo mundo se internamente a gente tem tantas coisas, né, Natália? Tantas mazelas, né? Tantas, é verdade. Então, que a gente possa olhar um pouco mais, com mais amor para a gente, se cuidar, buscar esse autoconhecimento, buscar esse trabalho de corpóreo mesmo, né, para a gente se conhecer, para poder evitar, né, de sentir dor, porque não é bacana, né, você viver uma vida, né, com dor, enfim, né, tanto a dor emocional como a dor física, né? Se conhecer, galera, e se movimentar. Não dá para Exatamente. ficar parado. Nós precisamos agir. É Agir. para orar, vamos orar. É para jejuar, vamos jejuar. É para amar, vamos amar. É para perdoar, vamos perdoar. É para fazer exercício, vamos fazer. É para procurar fisioterapeuta, também vamos procurar. Nós precisamos. Psicóloga também. E tudo para a glória do nosso Deus. É verdade. E o mais lindo disso tudo é que tudo é para a glória de Deus. Eu creio que Amém. Deus tem estabelecido esse novo tempo. Luana, muito obrigado pela sua participação, pela sua maestria em poder passar para a gente todo o seu conhecimento, compartilhar com a gente nesse papo solidário que visa ajudar, apoiar, incentivar, fazer refletir, por que não dizer transformar vidas, né? Com aquilo que nós temos de melhor, porque a solidariedade é você repartir o que você tem de melhor com quem não tem, né? Amém. Então, cada um que está aqui
está compartilhando comigo dessa solidariedade. Eu também estou compartilhando com vocês. A Luana trazendo essa bagagem de conhecimento para a gente. Eu só tenho a agradecer a Deus por cada um que esteve aqui presente, por você que ficou até o final, pelas pessoas que vão assistir essa live, que você possa ser muito edificada. E eu creio que, se você não percebeu, teve gente, Luana, que entrou nessa live com dor física. Sim. Teve gente que entrou nessa live com dor física, e eu acredito e creio pela fé que você já não está mais sentindo a mesma dor que você estava sentindo. Eu creio que foi não só de partilhar conhecimento, mas eu creio que houve cura, Luana, cura na área espiritual e cura na área emocional. Eu creio e eu profetizo que logo, logo nós vamos receber testemunhos, Luana, de pessoas que foram curadas durante essa live, de pessoas que foram tocadas e o mal do corpo físico saiu, porque aqui também teve palavra e teve cura interior. Nós vamos encerrar orando. Quer falar mais alguma coisa, amiga? Não, quero te agradecer pela oportunidade, agradecer pelo amor que você tem pela minha vida, pela minha família, agradecer a amizade. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Peço ao Senhor que Ele continue te abençoando, te capacitando, te usando para o reino dele, que você continue florescendo no deserto. E sou muito grata, muito feliz mesmo. Abençoe. Amém. Olha, Luana, a Ana, deixa eu ver, a Ana da Costa está dizendo aqui, ó, já estou me sentindo até melhor. Eu creio. Amém. Eu creio que nós teremos testemunhos dessa live. Nós vamos encerrar. Muito obrigada a todos vocês mais uma vez. Que Deus vos abençoe, vos dê uma semana de excelência, que Ele guarde o seu físico, que Ele guarde a sua alma, que Ele guarde o seu espírito, que nós possamos sair desta live aqui melhor do que chegamos. Refletindo, movimentando e fazendo acontecer. Amém? Luana, você pode orar para a gente encerrar? Sim. Não, nos movimentando em todas as áreas, em todos os aspectos. Isso. Vamos então, orar. Vamos orar. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nesta hora, meu Senhor querido, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por esta noite, Senhor. Senhor, por esta live. Pai, obrigada pela vida da Natália, Senhor, que tem se levantado nesse tempo, Deus querido, para ser boca de Ti nesta terra, Senhor. Fazer a Tua obra, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, Pai amado. Senhor, eu também humildemente te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Um pouco mais, Pai querido, sobre, Senhor, o trabalho do corpo. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pela vida de cada pessoa aqui, Senhor, Pai amado, e por aqueles que estão depois, Senhor. Que o Senhor vá em cada lar nesta hora, Senhor da glória, e que o Senhor libere, Pai amado, a cura, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, física, espiritual, emocional, Pai amado. Que as pessoas, Senhor, venham ser sacudidas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E que a vida Deus, não venha ser mais a mesma, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, obrigada por esta noite, que nós possamos, Senhor, ter um sono abençoado, um sono de paz, Senhor. Que os teus anjos, Pai amado, possam estar em cada lar nesta hora e que amanhã venha ser vitória, Pai amado, de muitas curas, Senhor, e de muitos testemunhos, Pai amado. Honra e glória do teu santo nome. Tudo é para ti, Senhor, tudo é por ti, Senhor. Tudo é teu. Deus. Verdade, e assim, Senhor, eu te peço, Deus querido, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Gente, alguém pode tirar nossa foto? Vamos fazer uma foto, Luana. Se alguém puder, tira aí a nossa foto para a gente poder registrar esse momento aqui. Vamos lá. Ó, vou fazer um coração, deixa eu ver. Vamos lá.
Tira aí, gente. Oi. Beijo. Oi. Beijo, amiga. Deus abençoe. Muito E até obrigada. sexta-feira que vem. Gratidão, amiga. Deus te abençoe. Guarde você, sua casa, sua família, seus projetos. Bem, E eu espero. também. Gente, aguarde que tem coisa boa chegando, né, Luana? Tem coisa boa chegando. Amiga, tem. Deus vai Beijo. abençoar. Em nome de... Beijo, amiga. Tchau. Tchau, gente. Paz.